Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um vídeo. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar formulários e controles de formulários. Lembrando que essa já é a 11ª aula de um curso que eu estou desenvolvendo gratuitamente aqui para o YouTube, onde eu mostro como desenvolver aplicações modernas, sofisticadas para o Excel, usando como ambiente de desenvolvimento o Visual Studio. Então, caso você não tenha visto, assista às aulas anteriores para você ver tudo ali na sequência correta e ter aí o maior aproveitamento possível. Então, por exemplo, nas aulas anteriores eu mostrei para vocês toda a parte de Ribbon, mostrei os diferentes controles e também o contexto de uso de todos esses controles aqui para o Excel. Então, o nosso próximo tópico é formulários, e para inserir um formulário aqui no nosso projeto é bem similar ao que foi feito aqui com a Ribbon. Para isso nós vamos até aqui, ó, nosso projeto, vou clicar com o botão direito, procurar aqui pela opção ADD, aqui eu vou clicar em novo item, e nessa nova janela nós vamos procurar aqui Form, tá aqui, ó, Windows Forms. Então, antes de clicar aqui em ADD, eu vou renomear, tá? Então, nesse campo aqui abaixo, a gente consegue dar um nome para esse nosso formulário. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, cadastro, por exemplo, usuários. Cadastro usuários. Vou clicar em ADD e rapidamente ele vai inserir aqui um formulário dentro do nosso projeto. Se nós formos até aqui a árvore, né, do nosso projeto, até aqui no Solution Explorer, você vai notar aqui, ó, nós temos aqui um formulário que foi justamente esse que nós acabamos de criar. E aqui, diferente do que a gente tem lá no VBA, ele já cria um formulário completo, tá? Então, por exemplo, a gente já tem aqui, ó, um ícone e temos aqui também os botões de minimizar, maximizar. E para quem usa lá o VBA sabe que para colocar um ícone, como por exemplo esse aqui, a gente cria uma série de códigos, tá? Que basicamente são chamadas APIs Windows, e para os botões aqui a mesma coisa. Então é bem complicado porque são muitos códigos e a gente precisa também criar as condições dentro desse código para diferentes arquiteturas, ou seja, 32, 64 bits do nosso sistema operacional. Por aqui a gente não tem nenhum desses problemas, ele já cria tudo de forma automática, tá? Também a parte aqui, ó, do redimensionamento, a gente consegue ter um formulário já redimensionável sem precisar inserir nada de código, tá? Ele já cria realmente tudo ali, pronto. Esse ícone aqui a gente consegue modificar, então para isso a gente vai procurar aqui a propriedade icon, vou clicar aqui, por exemplo, em procurar e vou pegar um ícone aqui que eu já tenho pronto aqui na minha pasta de imagens, tá? Lembrando que o formato dela é icon, tá? Então você pode criar um íconezinho desse aqui em qualquer editor aí de imagens e pode converter, tá, essa imagem aí para esse formato. Tem diversos conversores online, tá, gratuitos aí para ser utilizado. Então vou selecionar, vou clicar aqui em abrir e rapidamente, ó, eu já tenho um formulário, um formulário com um ícone personalizado, ou seja, pode ser uma logo aí, por exemplo, da tua empresa. E com relação a essa borda, lembra que eu falei para vocês que isso aqui é complicado, complexo pra caramba fazer lá no VBA, que ele traz tudo pronto? A gente consegue inclusive manipular isso aqui, tá? Através de uma propriedade chamada From Border Style, que basicamente permite a gente escolher diferentes modos para o nosso formulário. Então é bem bacana, eu vou mostrar aqui para vocês. Só que antes eu vou mostrar como, por exemplo, mudar esse título aqui, ó. A gente pode utilizar aqui a propriedade text, tá? Logo aqui abaixo, ó. Aqui eu posso escrever o que vai ficar aqui no título. Então aqui eu posso colocar cadastro de usuários, tá? E depois disso, nós vamos procurar essa propriedade que eu acabei de mencionar com vocês. O nome é From Border Style, aqui, ó. Perceba que ela tá sizeable, que traduzindo significa redimensionável. Ou seja, quando a gente executar o nosso formulário, a gente vai poder fazer isso aqui, ó, mesmo ele estando em execução. Ou seja, é um formulário redimensionável. Isso a gente consegue mudar por aqui. E olha só as opções que eu tenho aqui, ó. Eu posso dizer que eu quero um formulário sem borda e sem título também. Aqui, ó, vou clicar em None e olha que bacana. Eu tirei basicamente ali a barra de títulos e também as bordas aí do meu formulário. Isso daqui também, lá dentro do VBA, para você conseguir ter esse resultado, é uma missão aí bem difícil, né? Quem já tentou fazer isso aqui sabe o quanto complexo, complicado é fazer. Por aqui, eu só precisei usar o meu mouse, fui lá numa propriedade e modifiquei. Então, são opções que a gente não tem lá dentro do VBA, porque não é um ambiente preparado, tá? Para fazer essa interação diretamente aí com o Windows. Por aqui não. Por aqui a gente consegue fazer basicamente tudo aí sem precisar utilizar uma linha de código sequer. Bom, vamos explorar aqui as outras opções que a gente também tem.
Temos aqui, ó, o Fixed Single. Esse aqui a gente tem o formulário no formato padrão, mas quando ele estiver em execução, você não vai conseguir fazer isso aqui, ó. Ou seja, não tem como você redimensionar por aqui. Você até consegue maximizar, minimizar, mas a gente não consegue fazer essa parte aqui do redimensionamento, tá? Além disso, nós temos também aqui a opção Fixed 3D, tá? Que a gente tem aquele, é uma espécie ali de, como se tivesse uma borda, tá? Que tem um ressalto aqui na borda. Eu particularmente não gosto muito, tá? Mas é um design aí um pouco diferente, né? Temos também a opção aqui, ó, de Fixed Dialog. Quando a gente faz isso, basicamente, a gente tem um formulário ali parecido com o formato, né, padrão, só que em um estilo, quando você executar, parecido com uma caixa de diálogo, tá? Além disso, nós temos a opção que já vem padrão, né? Assim que a gente cria um formulário, que é essa que eu comentei já com você, redimensionável. Temos também aqui, ó, Fixed to Window. Essa daqui você vai ver que ela não tem... Ela tem um estilo ali bem, como é que eu posso falar? Característico, né, das caixas de diálogo do Windows. Então você vai ver aqui, por exemplo, que a gente não tem os botões, ó, maximizar, minimizar. O uso aí depende muito do propósito do formulário, né? Nesse caso aqui eu não precisaria, por exemplo, dessas opções aqui. Então a gente poderia utilizar essa opção aqui, que é o Fixed to Window. E tem aqui também o Sizeable, né, to Window. Bom, vou retornar aqui para padrão, né, que é a redimensionável. Basicamente é um que é bem utilizado, né. Bom, mas eu poderia ficar falando aqui das propriedades, só que o interessante mesmo é a gente visualizar isso aqui, né. Para a gente visualizar esse formulário, se a gente está dentro de um projeto Workbook VSTO, né, a gente precisa de alguma forma abrir esse formulário lá pelo Excel, já que ele não vai ser aberto quando eu executar isso aqui. O que vai ser aberto é a minha planilha de Excel, a minha pasta de trabalho. Então, como é que a gente faz para abrir um formulário dentro aqui de um projeto Workbook? Para fazer isso, a gente pode utilizar aqui a nossa Ribbon. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter um botão que vai me dar acesso a esse formulário. Então, aqui eu vou rapidamente trazer um botão para cá, ó. Vou tentar colocar ele aqui, ó. Vou mudar aqui a propriedade dele para selecionar aqui e colocar o tamanho dele grande. E a imagem dele, a gente pode... Vou pegar aqui também uma imagem. Vamos pegar aqui... Pode ser... Acho que eu vou usar essa aqui do mapa, tá? Vou dar um OK. E vou dizer aqui... Vou mudar a caption também dele, na verdade a label, né? Na label vou colocar cadastro de usuários. Então vamos dar um duplo clique e aqui, ó, nós podemos especificar que nós queremos que aquele formulário seja aberto. Bom, para fazer isso, eu vou declarar aqui uma variável que vai representar aquele meu formulário. Eu vou chamar essa variável de userForm, tá? E eu vou dizer que ela vai ser igual aí o nome do meu formulário aqui, ó, tá? E inicialmente eu quero que ele seja um nothing, né? Então inicialmente ele vai iniciar ali como um objeto vazio. E aí eu posso simplesmente adicionar a essa minha variável aqui uma nova instância desse meu formulário. Então para isso eu vou dizer aqui, ó, igual a new é novo, tá? E o nome do meu formulário cadastro usuários. Com isso ele vai criar aqui uma nova instância para esse meu formulário. E aí eu posso simplesmente, ó, utilizar aqui o método shall para ele exibir esse nosso formulário. Então vamos executar aqui e ver como que isso aí vai acontecer. Então, ó, formulário, a parte de trabalho aberto, vou clicar aqui no meu formulário e rapidamente aqui, ó, meu formulário foi inicializado e perceba que, ó, como eu falei para você, ele é um formulário aí redimensionável. Tem um botão aqui, ó, maximizar, minimizar, tudo pronto já aqui para uso, né? Então, e tem diversas propriedades aqui que agora a gente consegue estar utilizando. Só que antes eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte: se eu clicar aqui nesse formulário, ele vai ter, ó, vamos dizer aqui, eu já tenho dois formulários, tá? Tenho dois formulários aqui iguais, olha aí, ó, tá vendo? E se eu clicar de novo aqui, ó, ele vai ter aí agora 3 formulários, tá? Então aqui, ó, tenho 3 formulários. Como é que a gente faz para evitar que isso aqui aconteça? Porque o problema está no nosso código, né? Porque, segundo o nosso código, toda vez que eu clicar nesse botão,
ele vai executar isso aqui, ó, criar uma nova instância e vai abrir um novo formulário. Então, se eu clicar 100 vezes aqui, ele vai abrir 100 formulários diferentes. Bom, a gente pode evitar que isso aqui aconteça, simplesmente utilizando aqui uma condição. Então, eu vou verificar aqui, ó, se esse meu formulário, se caso, por exemplo, ele seja igual a nothing, ou seja, ele ainda não existe. Ou também tem uma outra condição. Vou colocar então aqui ou else, ou caso também esse formulário esteja fechado. Então, para isso a gente pode utilizar isDisposed, tá? isDisposed. Então, a gente vai verificar se esse formulário foi fechado. E aqui eu vou colocar um else, tá? Para a gente ter essa condição. Se isso aqui acontecer, significa que ou o formulário não existe ou ele já foi fechado. Bom, se uma dessas condições aqui acontecer, ou seja, eu estou usando aqui um ou else, tá? Que basicamente é um ou outro, tá? Quando eu coloco aqui ou else, significa o seguinte, aqui é um se, né? Se o formulário não existe ou se esse formulário já foi fechado. Nesses casos, eu quero que ele execute isso aqui, ó. Então, eu trago, tiro daqui e coloco aqui. Caso contrário, ou seja, se nenhuma dessas condições for atendida, significa que o formulário existe e está aberto, né? Se o formulário já foi aberto, eu vou fazer o seguinte, eu quero que ele faça isso aqui, ó. Eu fiz foi colar aqui tudo de novo. Deixa eu apagar aqui, tá? Eu quero só o nome do formulário. E aqui eu vou colocar bring to front, tá? Então, esse aqui é um método que traz o formulário para frente. Então, sabe quando, por exemplo, o formulário está aberto, você clica em algum local na planilha, o formulário vai lá para trás? Então, ele vai fazer isso aqui, vai trazer ele para frente, né? Vai colocar o foco no formulário. Bora testar, então, para a gente ver aí como que vai ficar. Então, ele vai carregar aqui, eu vou clicar, olha só, ele vai abrir. Aí, vamos supor, eu cliquei por aqui. Aí, eu não sei se o formulário já foi aberto ou não. Eu clico aqui, em vez dele criar, eu percebo aqui, aliás, ele criou, né? Ele criou. Então, um errinho aí, vamos corrigir isso. Mas, basicamente, ele ia trazer ele aqui para frente. Mas por que isso aqui está acontecendo? Bom, vou já explicar. Vou fechar aqui de novo. A gente consegue corrigir isso aqui simplesmente tirando essa nossa declaração daqui, ó. Vou remover ela daqui. Vou colocar ela lá no topo aqui, ó. Fora, tá? Ó, perceba que ele mostrou aqui um monte de mensagem de erro, porque eu recortei, né, a declaração de lá. E ele dá esses erros aqui dizendo que o formulário não está declarado. Não tem problema, é que eu vou colar eles aqui, ó. Quando eu colo ele aqui eu vou usar purvates. Quando eu colo ele aqui, significa que eu posso utilizar esse formulário aqui em qualquer parte aqui do meu código, tá? Dentro aqui, no caso dessa mesma classe. E perceba que as mensagens de erro aqui, ó, desapareceu. Aí quando a gente faz isso, a gente passa a não ter mais aquele problema, tá? Então vamos testar aqui. E, olha só, vou clicar. Ele vai abrir, aí vamos supor, cliquei aqui em algum local, não sei se o formulário foi aberto. Vou clicar aqui de novo. Ele vai simplesmente trazer ele para frente, ó. E eu posso clicar aqui quantas vezes eu quiser. Ele não vai, ó, ficar criando novas instâncias aqui desse meu formulário. Pelo contrário, né? Ele vai cair dentro daquela condição que a gente sabe que ele está criado e que ele já foi aberto. Então, ele simplesmente traz ele para frente. Para isso, a gente usa aquele método lá que é o bring to front, tá? Então, vou fechar aqui de novo. E vou apresentar aqui para vocês mais algumas propriedades também que a gente tem para formulário, que é interessante também de vocês conhecerem nesse primeiro momento. Vocês devem ter visto que o formulário foi inicializado no formato não, como é no padrão de normalizado, né? Isso aqui a gente pode mudar também através da propriedade. Deixa eu verificar aqui. Start position, né? Aliás, aqui, ó, Windows e State, tá? Então, ele foi inicializado no padrão aqui normal. Mas eu posso também fazer com que ele seja carregado já maximizado, né? Então, se eu colocar aqui maximizado, quando esse formulário for aberto, o padrão dele vai ser sempre iniciado ali nesse status aí, no estado de maximizado. Em geral, a gente mantém aqui normal, né? Mas dá para usar também aqui o minimizado, tá? E tem também o Start Position. Vou selecionar aqui o formulário. Essa aqui, ó. Essa aqui é a posição do formulário. Então, a gente tem algumas aqui, ó.
por exemplo, tem um manual. Basicamente, a gente consegue definir a posição que a gente quer que ele seja inicializado. Tem o centralizado. Isso aqui ele vai ser sempre carregado ali no centro da tela do computador. Tem o Windows Default Location, que é basicamente o próprio Windows, ele vai definir uma posição ali padrão para que o formulário seja utilizado. Tem o Windows Default Bounds, esse daqui eu não me recordo. E esse aqui, ó, o Center Parent, é aquilo que eu mencionei com vocês, que estava até na propriedade errada, né? É por aqui que a gente consegue definir quando a gente tem um formulário que vai abrir outro formulário. Vamos supor, estou no de cadastro, só que eu vou clicar no botão para abrir, por exemplo, uma lista para eu selecionar. E aí ele abre um segundo formulário. E aí por aqui, ó, eu consigo dizer que esse formulário tem que abrir centralizado nesse daqui, independente da posição que ele esteja, tá? Então é para isso que a gente vai utilizar esse outro aqui. Tá? Então, em geral, a gente mantém ou o manual ou o centralizado. Esse daqui, na verdade, é o que vem padrão, né? Que é o Windows Default Location. Em geral, ele abre o formulário aqui, ó, no canto superior esquerdo. Mas a gente consegue mudar aqui para centralizado, tá? Depende muito aí de gosto, né? Além dessa propriedade aqui, a gente consegue também fazer o seguinte, desativar esses botões aqui, ó. Vamos supor, você criou um formulário e aí você quer que os botões aqui de maximizar ou minimizar sejam desativados, né? A gente pode fazer isso através de uma propriedade que a gente chama... Ó, vou procurar aqui. Tá aqui, ó. Caixa, né, de minimizar e temos aqui, ó, caixa de maximizar. Se eu colocar isso aqui como false e colocar também aqui o minimizar como false, a gente não consegue minimizar esses formulários. A gente vai ver isso aqui também na prática. Vou executar aqui meu formulário, vou clicar aqui para abrir e olha só, cadê os botões? Não aparecem aqui. Se você deixar apenas um deles, os outros vão ser exibidos também, só que no padrão, vou mudar aqui, no padrão desativado. Então aqui, ó, o de minimizar eu vou manter ativado e o de maximizar desativado. Vamos abrir aqui. E aí você vai ver que ele até lista as três opções, ó. Ele até lista aqui, ó, a de minimizar, fechar, só que a de maximizar, ó, não está disponível para mim, tá? Não está disponível. Só que eu ainda tenho a opção aqui de fazer isso aqui, ó. Então a gente consegue também modificar isso. Vou fechar então aqui. E aí eu digo que eu não quero que ele seja redimensionável e sim, vamos procurar aqui. Aqui, ó, quero que ele fique fixo. Pronto. Agora sim, quando a gente executar, a gente não consegue mais maximizar e também não consegue, ó, não consegue redimensionar. Bem bacana, né? A gente tem também o backcolumn, né? Backcolumn, basicamente a gente consegue mudar a cor de fundo. E diferente do que a gente tem lá no Windows, no VBA, olha aqui, ó, tenho todas as cores. Então por aqui a gente consegue definir o código de qualquer cor que você queira utilizar. A gente não tem isso aqui lá no VBA, né? Então não existe. Aí eu posso aqui, ó, definir exatamente a cor que eu quiser aqui para fundo. Posso utilizar e posso salvar aqui também, ó, as cores que forem sendo ali utilizadas. Tá? Então esse aqui também a gente não tem. Ó, posso mudar aqui. Eu vou manter a seguinte cor. Vou pegar uma cor mais aqui. Pronto, tá? E tem também a parte de eventos, tá? Tem muita coisa aqui que dá para ver, tem muitas propriedades aqui, não dá pra gente ver uma por uma, mas à medida que a gente for avançando nas outras aulas, a gente vai conseguir explorar o máximo, tá, o potencial aqui desses formulários. Mas algumas propriedades aqui também que são interessantes de eu falar é o tamanho máximo e mínimo, tá? A gente consegue definir, vamos supor, eu quero que só que isso no caso em que o formulário ele é redimensionável, né? Então, por exemplo, aqui, ó, redimensionável. E eu vou também utilizar aqui o botão de maximizar. Cadê? Eu vou voltar a ativar. Aqui, ó, Maximum Box, vou ativar. Pronto, verdadeiro. Então vamos supor que você definiu aqui um tamanho mínimo para esse teu formulário. Aí você vai procurar aqui os tamanhos, aqui, ó, tamanho mínimo. Então eu posso utilizar o tamanho que está aqui, ó, esse mesmo tamanho que você está vendo aqui, ó.
gente pode utilizar eles aqui. E com isso, a gente não vai conseguir ter um formulário menor do que isso. Então, vou abrir aqui meu formulário. E aqui eu consigo até maximizar, só que eu não consigo ter um tamanho menor do que esse que está sendo mostrado aqui, ó. Tá? Então, vou fechar aqui de novo. Fechar aqui. E só para a gente finalizar, a gente tem a parte de eventos de botões, né? Perdão, de formulários. Então, formulários têm eventos, planilhas têm eventos, workbooks têm eventos, os controles de formulário têm eventos. Então, se eu der um duplo clique aqui nesse formulário, a gente vai cair aqui no código da classe desse nosso formulário. Então, o formulário ele é uma classe, tá, pessoal? Ele é organizado nesse padrão aqui. Então, aqui o estilo dessa classe é uma classe pública, tá? Então, tem uma abertura aqui e o fechamento aqui, que é um end class, tá? Então, ela é pública, o tipo é classe, tá? E aqui é o nome da minha classe, no caso, é o mesmo nome do formulário, tá? E aqui eu tenho um evento, tá? Que é o evento load. Esse evento a gente não tem lá no VBA, tá? Basicamente, load significa carregar. Então, é o evento que vai rodar sempre que esse formulário for carregado. Então, eu posso, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, dizer que o texto desse formulário vai ser... Vou colocar aqui, por exemplo, meu nome, ó, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, quando esse formulário for carregado, ele vai executar tudo que eu colocar de instrução ali dentro daquele código. Ó, perceba que eu mudei o título aqui, ó, para o meu nome. E além desse evento, a gente tem diversos outros. Você pode clicar aqui nessa combo e ele vai listar aqui, ó, todos esses eventos aqui. E tem eventos aqui que de fato não tem lá no VBA e que a gente vai usar muito, muito, muito. Tem eventos aqui que são para contextos específicos, que servem muito também, não tem lá no VBA, tá? Então a gente tem basicamente todos esses aqui. Bom, então não dá pra gente ver tudo em uma aula, mas à medida que a gente for avançando, a gente vai explorando um pouco mais aí, tanto das propriedades, quanto também desses eventos e de alguns métodos também interessantes.